Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar um livro novo, hoje nós vamos começar um livro de números. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos começar o resumo de números, né? Os próximos 8 dias nós ficaremos com números. Vamos lá. Eu vou ler para vocês um resumo, tá? Bem legal. Números. Números é um título apropriado, pois apresenta 2 recenseamentos do povo de Israel. Enumerando os guerreiros primogênitos e os levitas, o primeiro censo foi a etapa inicial dos preparativos para a partida de Israel do deserto do Sinai, rumo à terra prometida. O livro também registra a primeira missão do reconhecimento de Canaã e várias revoltas envolvendo o povo e alguns líderes como Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, e Corá, Datã e Abirão. Relata também a queda de Israel na idolatria e na imoralidade e os castigos advindos desses pecados. Números ainda registra a escolha de Josué como substituto de Moisés, várias prescrições referentes a ofertas, votos, festas, casamentos, heranças e expõe as normas de ocupação e distribuição de Canaã. Números foi exatamente quando o povo sai de Sinai, porque lá no Monte Sinai eles ficaram alguns anos lá na beira do monte, escutando e recebendo da parte de Deus aquilo que deveria ser as normas de conduta do povo. E também como as pessoas começariam a se santificar para que eles pudessem sair de Canaã, ou sair lá do Sinai, que foi onde eles chegaram depois do Egito, e ir para Canaã. Só que no meio do caminho eles começam a se envolver de novo com a idolatria e com a prostituição. Lembra que eu disse para vocês que era um povo que vinha de muita idolatria por conta do Egito? Porque o Egito, o pessoal era super idólatra. E também eles vinham de muita prostituição, porque lá no Egito eles faziam da orgia uma adoração a deuses estranhos. A gente sabe, gente, que isso acontece até hoje, né? Toda relação sexual envolve um convidado espiritual. Toda e qualquer relação sexual. Então, toda relação sexual é uma adoração. Então, eles tinham as orgias como adoração até você tirar o desejo mais profundo do ser humano, que é o desejo sexual, de orgia para adoração. É um passo tão difícil, tão desafiador, que inclusive essa geração inteira morre no deserto por causa disso, porque realmente é a adoração mais profunda que existe. É essa adoração entre corpos. Então, hoje, se você tem a consciência, se você está aqui comigo, se você sabe que é uma adoração extremamente profunda, aliás, é a mais profunda. Então, cuidado como você exerce essa adoração. Se você for solteiro, divorciado, separado, viúvo, não há motivo para poder ficar desenvolvendo a adoração a deuses estranhos. Agora, se você é casado, não há motivo para desenvolver a adoração a deuses estranhos. A coisa mais desafiadora que existe é o seguinte: uma pessoa suja solteira é uma pessoa suja casada. Por isso que a gente precisa se limpar hoje, agora, nesse exato momento. Porque se você for uma pessoa suja solteira, você vai se sujar casado. E aí que acontecem os grandes problemas no casamento. Tem gente que vira e fala assim: meu marido só pensa em sexo, ou minha mulher só pensa em sexo. Não é que só pensa em sexo, é que isso é a adoração mais profunda que existe. Ainda bem que só pensa, né, nisso. Ainda bem que o coração dele está voltado a isso, mas vocês precisam saber o que de fato é. Não é apenas o prazer um ao outro, é uma adoração. Então, o povo morreu por causa disso. E também pela idolatria, a adoração profunda que é uma idolatria, né, gente? Vamos lá? Vamos começar? Feito o resumo do resumo.
Hoje nós vamos ler Números, capítulo do 1 ao 5. Capítulo 1, o recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro do deserto do Sinai. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse: faça o recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs, família, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, chefe do grupo das famílias, vai ajudá-los. Aí ele fala o nome de quem está no recenseamento. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas, juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça recenseamento da tribo de Levi e relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda a tábua da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a eles. Os levitas terão responsabilidade de cuidar do tabernáculo e as guardas da tábua da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, certa distância de cada homem junto à bandeira com os emblemas de sua família. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas no lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens quanto entre os rebanhos, são meus, porque eu sou o Senhor. Esse é do capítulo 3. Capítulo 5. Capítulo 4, os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés: faça um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias, contendo os homens de 30 e 50 anos, aptos a servir, que façam o serviço na tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado com os santíssimos. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, com ele cobrirão a arca da aliança. Depois cobrirão com couro, estenderão um pano azul sobre ela e cobrirão as varas no seu lugar. Sobre a mesa da presença, estenderão um pano azul e colocarão pratos e recipientes para incenso, tigelas, bacias e para as ofertas derramadas e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Capítulo 5. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver fluxo, ou que se tornar impuro, ou que tocar em um cadáver. Mande para fora do acampamento tanto os homens quanto mulheres, que não se contaminem com seu próprio acampamento, onde habita entre eles. Os israelitas que assim fizerem, mandarem para fora do acampamento, como o Senhor tinha dito e ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem e uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu e fará restituição total e acrescentará 1/5 desse valor. Entregará tudo o que ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esse pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote juntamente com o carneiro e com toda qual pela propiciação do pecado. E assim a gente termina do capítulo 1 ao capítulo 5. Nós lemos diversas formas de organização do Estado. E eles estavam, de fato, recenseando o povo. Deus tinha pedido para poder contar o povo mesmo e saber. Agora, eu vou contar aqui para vocês. Tem outras contagens que o povo faz, tipo Davi, que não é aceita por Deus. Nossa, mas Deus dá um castigo para Davi. Depois a gente vai ler. Porque a gente só pode fazer uma coisa que Deus manda.
Para vocês verem, aqui em Números, Deus fala, faça o recenseamento do povo, conta desse jeito, faz daquele jeito. Então, aqui nessa hora, Deus estava com eles e Deus estava contando que eles fossem fazer isso, ok? Na hora que chegou Davi, para recensear o povo, Deus falou assim, mas eu não te pedi, você está fazendo por orgulho e soberba. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma coisa e outra pessoa vai fazer outra coisa. E aquela coisa Deus mandou aquela pessoa fazer e aquela outra coisa Deus não mandou você fazer. Eu quero te perguntar sobre as coisas que você tem feito. Você tem escutado Deus mandar fazer para outra pessoa? Ou você tem feito pelo seu coração? Escuta, esse ano uma seguidora virou para mim e falou assim, Poliana, eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei, que coisa? Ela falou assim, eu comecei a dar de dízimo é 10%. Aí ela comecei a dar de dízimo tantos por cento. E a minha vida financeira está destruída. Eu falei, como assim? Ela, ó, eu vi uma pessoa dizendo que estava dando tanto de dízimo, que Deus te abençoado, pererei e parará. Eu pensei, se eu fizer a mesma coisa, Deus vai dar a mesma bênção para mim. Eu quis comprar a Deus. Eu quis comprar a Deus, Poliana. De verdade. Eu quis chegar lá, falar assim, olha, eu tô dando também porque eu sou muito boa. Essa foi a verdade. E aí a minha vida financeira só tem destruído. Eu tô com muita dívida. Desde que eu comecei esse voto, a minha vida financeira está horrível. Eu queria saber se eu posso ser livre desse voto. Eu falei, ó, primeiro que só quem pode te ajudar a quebrar voto é seu pastor. Tá? Segundo, que você fez mal, se arrependa de onde você caiu, chega no seu pastor, peça para ele fazer uma oração de quebra e peça ajuda dele para saber qual é a direção de Deus para sua vida. Por que que tá acontecendo isso com você? Porque não adianta a gente, do nada da minha cabeça eu vou dar tanto de dízimo. Ou do nada da minha cabeça eu não vou dar tanto de dízimo. Não funciona. E a coisa que eu mais achei interessante, eu contei pra ela, eu contei o valor. Eu não contei a porcentagem do dízimo dela, que era mais de 10%. Eu não contei porque foi a mesma que eu dei ano passado. Eu virei pra ela e falei assim, olha como é engraçado. Você tá diante da segunda pessoa que deu exatamente isso de oferta e a vida foi extraordinária. Ano passado, a minha vida foi muito boa. Aconteceu muitas coisas boas. Eu dei oferta, eu dei o dízimo. Meu dízimo foi exatamente esse que a pessoa que você viu deu. E minha vida, eu fiz por mim, eu decidi no meu coração. Um dia eu falei assim, se eu der tanto de dízimo em vez de dar 10%? E aí teve meses que foi bem desafiador, teve. Porém, a maioria dos meses Deus abençoou minha vida de uma forma extraordinária. Eu tive ganhos em Deus incríveis, porque a única motivação do meu coração era honrar mais do que o mínimo ao Senhor. Então a gente não pode pegar uma coisa que funciona para uma pessoa e achar que vai funcionar para todo mundo. Nós só podemos nos mover movidos na direção de Deus. Entende? Aqui a gente começa a perceber que havia uma direção de Deus de faça o recenseamento do povo. E olha, tem uma parte que eu li para vocês que o que Deus fala para o povo? Não faça o recenseamento do povo de Levi, porque eles são designados para a casa de Israel, para cuidar da casa de Deus. Depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver que existe um recenseamento específico para eles. E eles fazem esse recenseamento. Mas, você vê que aqui, eles falam assim, e eles fizeram tudo conforme Deus tinha dito a Moisés. E eles fazem tudo conforme Deus tinha dito a Moisés. Sabe por quê? Porque existe uma direção. Porque eu não tenho direção, então busca, querido. Deus não está aqui para brincar com você de pique-esconde, nem fazer pegar piada. Deus não prega peça, Deus não prega piada. Deus ele está aqui para te direcionar, para dizer, é isso aqui. Então, para o ano passado, o dízimo que eu entreguei no altar, que foi o valor, que foi a mesma pessoa que essa outra pessoa viu, foi incrível para mim. Mas para aquela seguidora foi um caos. Tudo porque eu e outra pessoa estávamos debaixo de uma direção de Deus. Não existem coincidências no mundo espiritual. Existe direção de Deus, tá? Por fim, eu quero falar com vocês sobre a última parte que a gente leu, que foi no capítulo 5, que fala sobre a restituição. Aconteceu uma coisa muito interessante ontem. Eu quero ler para vocês rapidinho, tá? A restituição por danos e prejuízos. O Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado
confessará o pecado que cometeu e fará restituição total e acrescentará 1/5 desse valor. E eu acho interessante que isso acontece também no Novo Testamento. E tem pessoas que para seguir Jesus restitui 5 vezes mais, 4 vezes mais. É só ler o Novo Testamento, tá? Não tem como ler o Antigo Testamento sem antes ler o Novo Testamento. Foi por isso, exatamente por isso, que antes de chegarmos aqui no Antigo Testamento, nós já lemos todo o Novo Testamento. Porque a gente precisa de uma base bíblica, de uma base do que a gente vive hoje. O Antigo Testamento foi a formação do Novo Testamento. Então o Antigo Testamento é maravilhoso, é incrível, por isso que a gente está lendo ele. Só que a gente precisa saber tudo o que aconteceu no Novo Testamento para a gente entender o que acontece no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a questão de restituir 5 vezes mais, 4 vezes mais, tem hora que é 4 vezes, tem hora que é 5 vezes mais, ela é real. Não é à toa que hoje, quando você faz um dano moral contra outra pessoa, você tem que pagar o valor corrigido monetariamente, mais o dobro, que é a repetição de indébito, ou 5 vezes mais, 4 vezes mais. Tem gente que ganha valores altos, tem gente que ganha no mínimo o dobro. Mas esse dobro é o dobro corrigido, que dá mais ou menos 5 vezes mais, 4 vezes mais, entende? Do valor inicial. Então, o que eu e você precisamos fazer? Quem é crente mesmo não deixa ninguém em prejuízo. Se você prejudicou alguém, restitui, querido. Mas não restitui assim, te devo 100, pago 100. Te devo 100, pago 200. Mas eu não posso pagar 200, mas paga pelo menos 150, 130. Faz alguma coisa, sabe? Ontem eu recebi o direct de uma seguidora e eu coloquei nos stories, tá? Eu acho que eu até coloquei nos destaques. Depois dá uma olhada lá. Eu quero que vocês vejam o que ela diz. Poli, alguns anos atrás eu prejudiquei uma pessoa financeiramente, pois eu fui lá ontem e eu restituí. Eu não sei se é que ele escreveu 4 vezes mais, vocês lembram, gente? Ou se ela escreveu, ela restituiu 5 vezes dela. Foi o coração dela, foi lendo a palavra. E olha que engraçado, um dia depois a gente vê isso na palavra. Eu falei, uau, isso é evangelho. O resto é clube dos crentes. O resto tanto faz, não é evangelho. Quando um crente, ele porventura, ele traz um prejuízo a alguém, ele restitui. Mas ele não restitui só restitui. Ele restitui e ele abastece, ele transborda, porque ele é cheio da glória de Deus. E quando a glória de Deus vem, ela não só supre, ela supre, abastece e transborda. Foi isso que ela fez. Com certeza aquela pessoa fosse, essa pessoa tá diferente, hein? Uau, ela me deve 50, tá pagando 250. Ela tá querendo restituir. Tá estranho. Se no tempo da iniquidade você prejudicou alguém, vai lá e restitui. Vai lá e restitui. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Poli, não é possível a restituição. Se não é possível a restituição, querido, apresenta uma oferta no altar. Ah, mas esse negócio de oferta no altar é coisa de Antigo Testamento. Então não apresenta, gente. Então não apresenta. Não faça. Porque toda vez que eu falo, gente, apresenta uma oferta no altar. Ah, isso é coisa de Antigo Testamento. Então não faça. A gente está dando a instrução. A pessoa não quer fazer? Não faça. Mas se você prejudicou alguém, sabe, além de restituir a pessoa, apresenta uma oferta no altar. Você não precisa apresentar uma oferta no altar de 5 vezes mais o valor. Apresenta uma oferta no altar. Senhor, essa minha oferta é como uma restituição para aquela pessoa que eu fraudei. Se eu conseguir pagá-la, eu vou pagá-la 5 vezes mais. Se eu não conseguir pagá-la, essa é a minha oferta de restituição pelo pecado que eu cometi. Isso não foi abolido. Jesus falou sobre isso. Vai lá no Novo Testamento e lê. Quantos discípulos para seguir Jesus foram lá e restituíram pessoas que eles tinham fraudado? É ou não é? Quantos discípulos? Quantas pessoas? Quantas vezes a gente vê no Novo Testamento as pessoas restituindo outras pessoas 4 vezes mais, 5 vezes mais, e seguindo Jesus, e realmente querendo o evangelho. Isso aconteceu demais. E aí as pessoas vêm falar para mim que isso é coisa de Antigo Testamento. A gente vai ler Bíblia.
sabe? Dá vontade de falar assim, tá bom, então não faz. Então é isso. Quando a pessoa fala assim, mas é não sei o que, então não faz. Então significa que a pessoa não está lendo Bíblia, gente. E não sou eu que vou convencer, ou você que vai convencer alguém da palavra. A palavra ela é feita para a gente viver a palavra. A palavra, ela não é feita para a gente ficar brigando, nem expondo, nem dizendo, olha aqui, tem que fazer. Está escrito. Está escrito no Antigo e está escrito no Novo. Isso é uma coisa que está comum nos dois evangelhos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Que quando você frauda uma pessoa, você tem que restituir aquela pessoa e apresentar uma oferta no altar. Fala, Senhor, aqui eu já restituí a pessoa, mas essa aqui. Poliana, eu posso trocar oferta no altar por uma cesta básica? Pode. Eu posso trocar oferta, dízimo? Não. Oferta? Pode. Poliana, em vez de apresentar uma oferta no altar, eu posso também pagar o curso do meu primo, do meu sobrinho? Pode. Poliana, ao invés de apresentar uma oferta no altar, eu posso agir de forma generosa e eu posso entregar coisas que eu tenho aqui em casa que eu quero de doação, como propósito sobre o arrependimento para eu restituir uma pessoa. Pode. A única coisa que a gente não pode deixar de entregar no altar é dízimo. Agora, toda oferta, se você quiser, não toda, né? A gente tem que entregar ofertas no altar. Mas se você quiser algumas ofertas substituir, não, eu quero pegar essa oferta aqui, essa oferta eu vou entregar na oferta daquela pessoa ali que está passando fome. Pode, né? Claro, você tem as suas ofertas no altares, mas você pode, né? Mas é importante, gente, a gente se voltar para Deus, é importante a gente entregar uma oferta no altar, é importante a gente querer Deus, querer a glória de Deus, querer que o Senhor olhe para nós, chamar a atenção de Deus. A oferta no altar, ela tem como sentido chamar a atenção de Deus se você fizer isso com o coração contrito e quebrantado. Entendeu? Eu fraudei uma pessoa, restituí uma pessoa. E aí eu falo, Senhor, você quer minha oferta pela restituição. Qual o problema de você ir no altar e você entregar uma oferta pela restituição? Nenhum. Quantas ofertas com propósito eu já fiz minha vida inteira e quantas vezes Deus já me respondeu. Eu só não conto as ofertas específicas aqui porque eu fico realmente constrangida das pessoas acharem que eu estou tentando implementar a teoria de dinheiro, entendeu? Mas só sabe quem tem um milagre sobrenatural, quem já viveu a oferta no altar. Você não precisa entregar, sabe, nossa, 1 milhão de dinheiro. Todo dinheiro é dinheiro. 10 centavos é dinheiro e 1 milhão é dinheiro. 10 reais é dinheiro, 5 reais é dinheiro. Quantas vezes uma vez eu tinha 5 reais, eu falei assim, não, esse aqui é seu, 5 reais. Nossa, Deus fez um milagre com aqueles 5 reais. Eu tenho experiência desses 5 reais que vocês não fazem ideia, vocês não têm noção. Uma vez eu tinha 2 reais, eu falei, Senhor, esse é o que eu tenho para entregar no altar. Aliás, não é o que eu tenho, é o que eu tenho. E toma que é teu, eu quero te entregar esses 2 reais. Gente, chegou gente de onde eu nem sabia, falou assim, nossa, tô te devendo, não sei o que. Quando eu vi, meu Deus, o que foi isso? Não tinha perspectiva nenhuma de receber nada, e o Senhor fez ali uma abundância. Mas isso não é barganhar com Deus. Como eu já entreguei ofertas e foi queimada no altar, e vai ser pro dia da salvação. Existem ofertas que você vai entregar e elas lhe serão para o dia da salvação. Acabou. É do Senhor. Você não legisla mais sobre nada, sobre nenhuma oferta. Acabou. Só entrega, só faz, né? E ontem aquela seguidora, ela entregou aquela restituição para aquele rapaz lá, que ela fraudou, e eu achei aquilo tão extraordinário, porque poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas se atentam a cirurgicamente ver o que acontece no Novo Testamento. E no Novo Testamento diz, entrega, querido. Se você fraudou, restitui e transborda. Esse é o transbordo de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre amor, ela fala sobre transbordo. E isso é um dos transbordos de Deus. Quem tem um coração generoso faz. Quem tem um coração que ama o Senhor, ele faz. Ele faz porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã.
sabe? Talvez ela esteja plantando agora e ela nem vai ver o resultado disso agora. Mas nada, nenhum plantio em Deus que você planta vem sem colher. Talvez isso seja para colher daqui 10 anos, daqui 15 anos. Talvez o Senhor anotou e colocou no potinho, sabe? O potinho da restituição. E na hora que ela precisar de um escape, sabe, uma direção. Quantas vezes, quantas ciladas o Senhor já nos livrou porque a gente se voltou para Ele, sabe? Com certeza você nem era para estar aqui, nem era para a gente estar vivo, nem era para a gente estar aqui e a gente está aqui só porque a gente diz: Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então são anjos e anjos dispensados ao nosso favor para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te louvamos porque o Senhor é lindo. Muito obrigada por nos amar. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco todos os nossos dias, nos livrando e nos protegendo. Eu oro a Ti para que o nosso coração se volte a Ti e a gente entenda o valor da entrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Entendam o valor da entrega. Nunca barganhem com Deus, mas o coração de um salvo é um coração disposto a transbordar. É isso. Um beijo. Fica com Deus até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui, segunda-feira, para glória de Deus. Se Deus permitir, com permissão dele, estaremos aqui de novo para compartilhar mais um pouquinho da palavra. Um beijo, meu povo. Deus abençoe.